Salve, salve galera do Poeira Cósmica! Aqui quem fala é o Eric. E hoje a gente vai falar da nossa amada nona arte. E nada melhor do que fazer uma bela lista de melhores. Então vamos pro top 5 melhores quadrinhos do Alan Moore. Alan Moore, nascido em 1953 em Northampton, na Inglaterra. Iniciou a sua carreira ainda na década de 70, trabalhando em revistas como a 2000 AD, migrando posteriormente para os Estados Unidos e lançando obras que revolucionariam os quadrinhos, como Monstro do Pântano, V de Vingança e principalmente Watchmen, se transformando, na minha opinião, no maior roteirista de quadrinhos de todos os tempos. E nessa lista de hoje eu vou mostrar 5 histórias um pouco menos comentadas do Mago Barbudo, mas são tão geniais quanto essas mais conhecidas. E vamos à quinta posição, Tom Strong, lançado originalmente em 1999 e relançado aqui pela Panini em 2016. Esse aqui é o volume 1, num total acho de 6 volumes, se não me engano. Aqui nesse formato em capa cartonada e papel LWC. Narra a história desse herói, Tom Strong, no início do século XX, que teria sido criado pelos seus pais cientistas em um tipo de câmara de aumento gravitacional, o que deu a ele uma força sobre-humana, enfrentando inimigos nazistas, viagens espaciais, interdimensionais, uma fusão entre ficção científica, fantasia, tecnologia, histórias mais leves e divertidas. Aqui numa fase mais independente do Alan Moore, onde ele estava livre daquelas amarras das grandes editoras. Uma grande homenagem aos heróis da era Pulp, das revistas Pulp lá do início do século XX, que eu já comentei aqui no canal. Heróis como Buck Rogers, por exemplo. Então dá pra ver que ele se divertiu fazendo essas histórias. E na quarta posição, Capitão Britânia, lançado originalmente em 1981, ainda na Inglaterra. Aqui nessa reedição da Panini de 2015, também em capa cartonada e papel LWC, assim como Tom Strong. E aqui a gente comprova a grande habilidade que ele tinha de pegar personagens tidos como de segundo escalão e transformá-los completamente. Foi como ele fez com o Monstro do Pântano, anos depois. E aqui ele pega esse personagem, que é o Capitão Britânia, que foi criado pelo Chris Claremont lá em 1976, e era como se fosse um genérico do Capitão América. E ele, em parceria com o desenhista britânico Alan Davis, recria totalmente o personagem, uma nova identidade visual, novos poderes, cria outros personagens, faz uma ligação com os mitos e lendas arturianos, o conceito de universos paralelos, de multiverso, a manipulação do espaço-tempo, enfim, uma série de inovações aqui nesse personagem que estava praticamente esquecido e ele revitalizou completamente. Então por isso que está aqui. Quarto lugar, Capitão Britânia, nessa fase aqui do Alan Moore com Alan Davis, criando aqui o auge do personagem, que acho que nunca mais teve a mesma qualidade de histórias que ele teve aqui. E na terceira posição, Providence. Esse aqui é o quadrinho mais recente escrito pelo Alan Moore, lançado aqui pela Panini no ano de 2017. Esse é o volume 1. E se eu não me engano já tem mais 2 volumes dele que já foram lançados. Aqui você tem um pouquinho mais de luxo na edição, capa dura, você tem o papel couché, e aqui a parceria dele com o desenhista Jason Burrows, que aqui utiliza muitos tons pastéis nos desenhos dele, mais acinzentado, essas cores mais fechadas, que combinam muito bem com esse estilo aqui, que para quem não sabe, esse quadrinho é uma grande homenagem ao seu ídolo H.P. Lovecraft, e narra a investigação do repórter Robert Black sobre uma nova história para o jornal onde ele trabalha, na cidade de Nova York, no ano de 1919, envolvendo o suicídio de uma pessoa muito querida dele, o levando a vários lugares obscuros dos Estados Unidos, inclusive a cidade de Providence, com várias referências ao universo Lovecraftiano e todos os seus mitos. Então vale a pena vocês darem uma conferida nesse trabalho mais recente dele. Um gênio homenageando outro gênio, Lovecraft. E na segunda posição, Um Pequeno Assassinato, graphic novel, lançada originalmente em 1991 e era até então inédita aqui no Brasil. E o pessoal da editora Pipoca e Nanquim nos brindou com esse lançamento no ano de 2017.
nesse acabamento gráfico impressionante, num formato muito maior que o americano. Olha o formatão que é esse aqui. Uma capa dura que tem uma certa textura nela, um pouco áspera, muito interessante, com um verniz aqui no título saindo para fora do título, muito legal também. O papel com uma alta gramatura. Pessoal do Pipoca e Nanquim, parabéns por esse acabamento gráfico maravilhoso. Eles que também têm um ótimo canal aqui no YouTube e supriu a lacuna desse lançamento maravilhoso do Alan Moore aqui no Brasil. Aqui, nessa parceria dele com o desenhista Oscar Zarate, que era um argentino, que aqui faz um trabalho primoroso no desenho, uma arte bem estilizada, diferente, contando aqui a história de Timothy Hole, um publicitário bem-sucedido que começa a ser perseguido por uma estranha criança nessas viagens que ele faz a negócios. Uma obra cheia de metáforas, comentário político-social e uma profunda reflexão interior, transformando essa história em uma verdadeira pérola escondida do Alan Moore aqui no Brasil. E finalmente, na primeira posição, Miracle Man! E aqui a gente tem esse personagem que originalmente tinha sido criado em 1954 pelo artista Mickey Anglo, na Inglaterra, chamado Marvel Man. Ele, na verdade, era uma resposta inglesa ao Capitão Marvel americano, que hoje a gente conhece como Shazam. Então ele tinha basicamente as mesmas características. Inclusive, ao invés de Shazam, ele grita a palavra Kimota, que é Atomic ao contrário, para se transformar no Marvel Man. E em 1982, o Alan Moore resgata esse herói e começa a escrever as histórias dele na revista Warrior, ainda na Inglaterra. E é essas edições que a Panini trouxe para o Brasil no ano de 2014, em 16 edições mensais. Aqui eu tenho o volume 1, que saiu com essa capa metalizada, bem bonita, mas é uma capa mole, tá, gente? Com uma revista mensal. E o papel offset. Traz alguns extras, inclusive no final, algumas histórias originais do personagem lá na década de 50 ainda. Tá num acabamento bonitinho, legal, mas essa história com certeza merecia um acabamento em capa dura aqui no Brasil, porque é realmente fantástica. E aqui ele faz o que ele sabia fazer de melhor. Ele transforma completamente esse personagem. Ele desconstrói o mito heróico de uma forma pioneira nesse período dos quadrinhos, colocando esse ser superpoderoso e todas as dificuldades que ele teria no mundo real. Ou seja, um contexto totalmente realista da história. Ele traça uma explicação genial para a origem desses heróis e desses vilões. Cria um triângulo amoroso entre o Mick Moran, seu alter ego superpoderoso, e a sua esposa, além de um final de proporções apocalípticas. Nível Dragon Ball de destruição, é impressionante o que ele faz no final dessa história. E ele acaba cunhando aqui uma verdadeira obra-prima dos quadrinhos, o que abriu espaço para tudo o que ele iria fazer posteriormente na sua carreira. E se você ainda não conhece o Miracle Man, vale a pena vocês correrem atrás. Posição número 1, clássico genial. Então é isso aí, pessoal. No, God, please, no! 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 Gostaram desse vídeo? Não se esqueçam de deixar aquele like maroto para que a gente seja mais divulgado no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem com os amigos. Não se esqueçam de ativar o sininho para continuar recebendo as notificações. Vocês gostam do Alan Moore? Já conheciam alguns desses quadrinhos? Façam aqui o top 5 de vocês. Quais outras histórias do mestre que vocês colocariam aí? Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, fui!